Nos acompanha todas as manhãs no Jornal Gente. Estamos iniciando às 8 horas em ponto pela hora oficial de Brasília, mais uma edição do Jornal Gente, para falar como primeiro assunto que o governo está levando ao Supremo Tribunal Federal uma ação para questionar a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam na economia brasileira e também desoneração de algumas prefeituras de menor monta que também foram beneficiadas pela lei aprovada pelo Congresso Nacional. Essa é uma novela que se arrasta e agora tem esse capítulo importante a ser debatido. O governo perdeu, com elástica votação no Congresso Nacional, a questão e defendia o retorno do imposto sobre a folha de pagamentos. O que quer dizer isso? Imposto para quem contrata. Quanto mais que se contrata, mais se paga imposto. Quando a lógica deveria ser inversa. Quanto mais você contrata, mais você está gerando PIB para o Brasil, você está gerando emprego, você está trazendo melhorias para a economia, fazendo a roda girar com investimentos e, nesse caso, você acaba tendo aí problemas para contratar quando nós não temos um benefício como esse. Que, só para trazer um registro histórico aqui, foi aprovado lá no governo Dilma Rousseff e vigora até hoje, dando aí um respiro para os empregadores de todo o Brasil, que é claro que precisam de contrapartidas diante de um sistema muito complexo de pagamento de tributos. Aliás, nós vamos falar hoje muito sobre a reforma tributária aqui no Jornal Gente. Então o governo perdeu, no fim do ano passado não se conformou em perder, editou uma medida provisória que bagunçou a história, trouxe muita insegurança jurídica para os empregadores. A partir dessa medida provisória, o Congresso Nacional deu o troco, negociou, e depois da negociação ainda derrubou o veto, também com uma votação elástica no Congresso Nacional, mostrando para o Executivo que o Parlamento tinha sim a intenção de beneficiar os empregadores do Brasil. Pois bem, quando todo mundo achou que a história poderia ser finalizada ali, vem agora uma ação da Advocacia Geral da União. Jorge Messias, ou Bessias, como queiram, como ficou conhecido naquele telefonema famoso da ex-presidente Dilma para o atual presidente Lula. Ele hoje ocupa essa função na Advocacia Geral da União e apresentou os seguintes argumentos ao Supremo Tribunal Federal. Olha, essa história da desoneração da folha de pagamento, que é uma realidade no Brasil, desde o governo da Dilma que ele participou, ela não pode seguir como está, é inconstitucional. Essa lei aprovada no Congresso que apenas está ampliando a vigência da desoneração da folha de pagamentos, ela é inconstitucional. Qual o argumento do Messias? O argumento é o seguinte: nós não temos previsão orçamentária para tanto. Aí vem a pergunta: nós não tínhamos previsão orçamentária, porque efetivamente essa medida está vigorando há anos no Brasil. Não há que se falar em inconstitucionalidade em algo que está sacramentado pela tradição brasileira, algo que só trouxe benefícios para a economia, inclusive numa época muito difícil da pandemia. Empregos foram preservados por conta da desoneração da folha de pagamento. E agora vem o governo nessa ânsia arrecadatória, que não se consegue equilibrar as contas, então se busca, de alguma maneira, recursos para a arrecadação da União. E esse foi um dos capítulos escolhidos. Porém, não se pensa da maneira como isso está sendo feito e da forma democrática como o assunto tem de ser tratado. O governo não está agindo como esperado do ponto de vista republicano, de saber ser vencido em algumas questões, está recorrendo ao judiciário. A ação será julgada pelo ministro Cristiano Zanin. Ele deve ser o relator. Outro ponto interessante dessa discussão: houve um pedido expresso da Advocacia Geral da União para que o ministro Zanin, que já tinha em seu gabinete ações parecidas desse assunto, para que ele pudesse ser o juiz para analisar essa questão, para que ele pudesse fazer o relatório que vai ser votado pelos demais pares no Supremo Tribunal Federal. E aí temos uma contradição também com o preceito que traz, por exemplo, o sorteio juiz natural.
É um princípio esse importante da regra do direito. Não houve sorteio no Supremo Tribunal Federal, algo que também chama bastante atenção nesse assunto. Ou seja, o governo inconformado está recorrendo agora ao Judiciário. Tomara que o Supremo Tribunal Federal tenha a prudência necessária para tratar desse assunto recente, aprovado pelo parlamento com maioria, e não meta o bedelho nessa história para trazer algum tipo de modificação, porque isso sim causaria uma insegurança jurídica muito maior no país. O Cláudio Humberto